Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. TV Guará, terça-feira, Avesso. Hoje nós conversamos com um dos almirantes da política do Maranhão. Nós conversamos com um homem que tem o timão de um grande partido, PSDB. Conversamos com o deputado federal, deputado Carlos Brandão. Boa noite, deputado. Boa noite, Américo. Boa noite, telespectadores da TV Guará. Boa noite, amigos que acompanham o programa Avesso. É com muita alegria que viemos hoje aqui participar desse bate-papo aqui com o nosso querido amigo Américo. É bom tê-lo aqui. Inclusive, a gente já tentou algumas vezes, o seu tempo é escasso e está fugindo aí da agenda para nos atender. Muito obrigado. Deputado Maranhão, quais são as suas perspectivas para o Maranhão? A gente sabe que a eleição no ano que vem, mas a coisa começa muito antes. Já começou? Maranhão, nós tivemos, logo que assumimos a presidência do partido, nós recebemos pela orientação nacional uma meta, né? Uma meta de aumentar o número de vereadores, de vice-prefeitos e de prefeito do Maranhão. Então fizemos esse trabalho, certo? Hoje nós temos 115 vereadores, 8 prefeitos e 8 vice-prefeitos. Não batemos a meta na eleição aqui em São Luís. Fizemos um trabalho muito grande, um esforço muito grande, mas infelizmente não foi possível. Quando assumimos o partido só existia representação em 80 municípios. Tiramos uma licença e nesse período de 4 meses ficamos dentro do partido. Tá? Fizemos um trabalho intenso e conseguimos ampliar o partido de 80 municípios para 214 municípios, com a presença do PSDB. Então houve um acréscimo aí de praticamente 3 vezes o tamanho do partido. E cobrindo quase todo o estado. Praticamente todos, com apenas 3 municípios que já estamos resolvendo isso. Também criamos o PSDB Jovem, o PSDB Mulher, PSDB Sindical e agora vamos criar o PSDB Afro, né? Então, a nível nacional e estadual, nós estamos praticamente com as metas cumpridas. E temos agora 2014. Em 2014, nós temos uma outra meta, né? A outra meta é eleger o maior número de deputados estaduais, o maior número de deputados federais. Hoje nós temos 2 estaduais, 2 federais. E trabalhar também para ocupar um espaço na chapa majoritária, né? Sim. Se eu interromper, ocupar um espaço na chapa majoritária. É possível a chapa majoritária ser do próprio partido? Isso, é possível sim. O partido tem várias vertentes, né? Está sendo debatido internamente, ora oficialmente, ora oficiosamente, mas em agosto mesmo nós vamos fazer uma nova reunião do partido para ir alinhando, porque existe aí muitas mágoas de 2012 que essas mágoas não dá para a gente resolver numa reunião só. Então são várias reuniões. Então existe a possibilidade do partido disputar a eleição na chapa majoritária com candidato a governador. Nós temos um partido grande no estado inteiro, com 2 minutos e 20 de televisão, portanto um espaço significativo aí para propor uma candidatura. E além do mais, temos um candidato a presidente da República, né, um pré-candidato aí, que é o senador Aécio Neves, numa situação muito privilegiada. Ele foi aplaudido aí recentemente naquela reunião de prefeitos, quando a presidenta sofreu algumas vaias, né? Ele teve um evento grande essa semana lá em Brasília e ele foi fazer apenas uma visita, né, dar uma palavrinha para os prefeitos. E foi aplaudido de pé pelos prefeitos, né? É uma classe que representa uma boa parte da população brasileira. A gente viu nisso uma expectativa, certo? Um desejo da classe política, certo? De dar uma oportunidade a Aécio. O senhor, desculpe eu interromper de novo, eu interrompo muito. Me diga uma coisa, o senhor acha que essa vontade de mudar que existe no Brasil, isso é representado inclusive por aquelas manifestações, essa de quebrar o quadro atual, isso é benéfico para os partidos que não estão no poder federal? Com certeza. Eu acho que quem mais se prejudica hoje com essa movimentação de rua são as pessoas que estão no poder executivo, né? Tanto nas prefeituras, como no governo do estado e como no governo federal. Porque essas pessoas estão com a caneta e a tinta da caneta para fazer a mudança. Então, como a população quer uma mudança rápida, e se isso não acontecer,
e como não está acontecendo, as pessoas querem uma nova opção, né? Então, Aécio, durante o período que ele foi governador, por 2 vezes lá em Minas, ele fez uma excelente gestão, saiu com 80% de aprovação, colocou a educação em Minas, um dos estados de, acho que primeiro ou segundo lugar do Brasil, né? A economia organizada, fez grandes investimentos, né? E não teve nenhum escândalo, né, no seu governo. Como experiência do Legislativo, foi presidente da Câmara dos Deputados, senador, que exerceu vários mandatos. Portanto, é um homem que tem uma experiência tanto no Executivo como no Legislativo. Porque hoje, Américo, não adianta só você ter uma experiência no Executivo. Você tem que saber tratar a classe política, trabalhar em parceria com o Congresso Nacional. É esse que eu vejo do governo atual, uma grande dificuldade dessa articulação, dessa parceria. Tem que ter esse jogo, né, de Você acha que cintura. o governo Dilma não tem essa habilidade? Muito pouco. Os que estão lá na base do governo, votando com o governo, estão porque ocupam espaço do governo, né? Hoje o governo Dilma tem cerca de 39 ministérios. Cada partido tem um ministério. Eu não digo todos, mas a grande maioria, né? Então, os deputados e senadores estão acompanhando a votação do governo em função de estar ocupando espaço do governo, mas não tem carinho, não tem assim uma relação de amizade, certo, com o governante, certo? Não tem essa relação de reciprocidade. O Senado, ele, nessa chamada aí, limpeza diária que a presidente está tentando fazer, e que queria eliminar 2, 3 suplentes e parentes próximos dos senadores, o Senado derrubou isso, né? O senhor acha que a Câmara vai com a presidente ou mantém o veto da... Essa questão do suplente, a maior dificuldade é dentro do próprio Senado. Exato. Até porque eles são os maiores beneficiados. Hoje, para você ter ideia, dos 81 senadores, 16 que estão ocupando o cargo de senadores são suplentes. Então, eu participei, segunda-feira, de uma reunião com o senador Aécio Neves, e ele conversou bastante e disse o seguinte, que a proposta do PSDB era exatamente essa que o Senado votou e depois voltou atrás, né? Isso. Mas a proposta é essa, é que o suplente de senador ele só fique por um período, certo? Para se efetivar, tem que haver um período curto. Por exemplo, morreu um senador, ou ele foi eleito governador, ele fica lá respondendo como suplente até a próxima eleição, seja ela de prefeito ou de governador, ou seja, eleição nós temos de 2 em 2 anos. Então, no máximo, ele vai passar 2 anos no cargo. O senhor é a favor das eleições gerais, coincidentes, de presidente, deputado federal, senador, agora é vereador? Olha, eu até tenho um projeto nessa linha, né, da coincidência. Por quê? Porque o partido, existe um custo enorme. Eu fiz um requerimento, por exemplo, para o TSE, para saber quanto custa cada eleição dessa de 2 em 2 anos. O senhor poderia dar para nós esse valor? Com certeza. Esse requerimento é requerimento público. Então, eu fiz 2010 e 2012. Em 2010 foi gasto 480 milhões, só pelas despesas que o TSE teve. E em 2012, 500 milhões de reais. Quer dizer, são custos altos. 1 bilhão de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Então, isso podia ser feito casas populares, ser utilizado em pavimentação de vias urbanas, drenagem, certo? Combate à pobreza, programas sociais, enfim, né? Sim. E a outra coisa, você não tem uma especialidade, você não consegue se especializar. Você é deputado, está fazendo um bom trabalho, daqui a pouco você para e vai ser prefeito. Você não consegue, né? E outra coisa importante também é que os mandatos, eles começando junto, as parcerias começam junto, né? Na hora que sai um prefeito e entra outro prefeito pegando o governo no meio do mandato, as coisas não engrenam, claro, né? Então, a minha posição pessoal é essa. Eu acho que tem que ter a coincidência do mandato. Mas o partido não pensa assim, né? O partido não pensa assim. O partido acha que tem que ter eleição de 2 em 2 anos, separando, né? E eu vou ter que acompanhar o partido, porque claro, eu sou partidário. A ideia do partido é o seguinte, é que a gente tenha uma eleição, digamos assim, estadual, né? De vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores.
para se discutir a questão estadual. Estado. Né? Certo. Depois nós teríamos uma eleição, 2 anos depois, nacional, né? Que seriam os deputados federais, os senadores e o presidente da República. Para quê? Para que a discussão se voltasse para as questões nacionais. Porque numa eleição, Américo, de prefeito, de governador e deputado estadual, ninguém discute nada nacional. Claro. Então a tese do partido é muito boa. Tem uma certa lógica. Tem uma certa lógica. E a sua também, né? E eu estou me convencendo disso, né? Mas pesa no bolso, se pesar o problema no bolso... é que, por exemplo, nosso estado e os estados nordestinos, porque as eleições são caríssimas no Brasil inteiro, mas no Nordeste é um sistema de eleição, a maioria é feito com a ajuda dos eleitores. Então, é um custo altíssimo hoje, uma eleição de prefeito. Financiamento de campanha. Qual é a sua opinião? Pública, privada, misturado? Como é que você acha? Olha, isso aí só se tiver o voto em lista, né? Se não tiver, não tem como ter. Porque hoje o governo federal já gasta muito dinheiro. TV, ela cobra. Na realidade, existe um gasto indireto, né? Das prefeituras, governo do estado... Isso. E governo federal. Né? São esses convênios aí eleitoreiros, é uma coisa tá absurda e sem controle, e nem o próprio Ministério Público tem controle disso. Como coibir isso, deputado? Qual a forma que teria para coibir isso? Olha, é muito difícil, porque, na realidade, você sempre encontra alguém que ajuda, né? Que financia esse tipo de coisa. Né? Vocês vê o financiamento de campanha, os empresários, hoje, pelos sistemas, os empresários fazem as doações e o político faz a prestação de conta daquilo. Mas você chega no município, a liderança política apresenta um orçamento. Né? Se você não tem como atender aquele orçamento, ele vai atrás de outro. E sempre tem alguém que faça, né, que cumpra esse orçamento. Então, essa coisa é uma coisa complicada. Eu acho que isso vai só o tempo para haver uma conscientização, certo? Para que a população possa avaliar o parlamentar, avaliar o executivo. Só tem que um estado como o nosso, onde o povo é pobre, ele aproveita a eleição para tirar algum proveito. Não tem avaliação, certo, de atividade parlamentar, não tem avaliação de governo. Né? É na base do apadrinhamento? O senhor responde no próximo bloco. Tá bom. Deputado, o senhor coloca um quadro bastante realista da política no Nordeste, principalmente no Nordeste. Esse que o político, o prefeito, o governador é visto como um padrinho, como um paizão. Isso é difícil de mudar? É muito difícil. Eu acho que só a gente vai conseguir essa mudança quando a gente investir como prioridade na educação, na saúde e na geração de emprego e renda. Porque com essa população pobre do Maranhão, principalmente, nós estamos falando aqui de Maranhão, a tendência é, nas eleições, o eleitor aproveitar uma oportunidade para resolver um problema pessoal. Eu não diria todos, mas no interior a grande maioria. Até sem dolo nenhum, né? Sem dolo. Ele quer aproveitar a oportunidade para reformar uma casa, né? Para pagar uma conta que ele está devendo. É lamentável isso, mas esse é o modelo. Então termina encarecendo as campanhas e comprometendo a gestão do prefeito. Né? Porque o prefeito, quando vai assumir, ele tem uma dívida enorme. Né? Uma dívida porque teve que gastar na eleição para atender benefícios pessoais. Então isso é um processo que eu acho que a gente tem que vencer, certo? Para que o eleitor tenha independência na escolha, ele avalia a gestão e não avalie o benefício pessoal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que consciência de que é a longo prazo. Né? Não é uma coisa fácil. Deputado, essas manifestações já não seria o embrião desse cidadão? Eu acho que sim. Né? O Brasil acordou, eu acho que foi um grande momento para o Brasil mostrar que não está satisfeito, principalmente, né? O que eles mais cobraram nessas manifestações? Foi a questão da saúde, a questão da educação, a questão da mobilidade pública, né? Mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades, que hoje você passa em São Paulo 5 horas dentro de um carro, 3 horas para ir, 3 horas para voltar para sua casa, e os ônibus tudo cheio, metrô cheio. Então isso incomoda muito as grandes cidades principalmente.
E segurança também, né? Hoje assalta uma armada em todos os lugares. Banalizaram a morte. Banalizaram, certo? A punição, certo? É um negócio também que demora, né? Então o povo não aguentou. Aquela questão dos 20 centavos na passagem foi a gota d'água. Só o estopim da coisa. Você vê que até hoje a população está na rua cobrando porque não foram atendidos praticamente nada das indicações. São coisas que dependem, inclusive, do Congresso. E o Congresso está fazendo um esforço enorme, certo? Para tirar essa pauta suja, certo? Para limpar essa pauta, certo? De coisas que estavam lá paradas e precisavam tomar decisão. Mas a grande decisão, ela está no Executivo, né? Se o governo federal quiser resolver muita coisa, é só fortalecer a saúde, aumentar os repasses da saúde, aumentar os repasses da educação, que são rápidos, certo? E o grande problema mesmo, Américos, é o Pacto Federativo. É uma coisa que nós temos que defender, esse Pacto Federativo, porque da forma que está distribuído hoje a renda, a distribuição dos recursos, é uma coisa que não dá para ficar concentrado praticamente tudo no governo federal. 60%, isso daí é uma herança da ditadura. Da ditadura. Praticamente 60% dos recursos estão lá, no governo federal. Os estados ficam com 22% e os municípios com 13%. Né? Essa foi a razão da vaia lá da dona Dilma. Com certeza, os municípios prefeitos se elegem já nessa situação que eu falei, certo? Pegando recursos para atender o eleitor. E depois não consegue fazer gestão. Então, hoje, os grandes problemas estão na ponta, né? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui, da promessa da presidente Dilma, né? Ela prometeu construir 600 UPAs na campanha. Sabe quantos foram construídos até hoje? 12. Então, 12. Então, por quê? Esses são dados do PAC. Só conseguiu realizar 5% do PAC nessa área da saúde. Certo? Prometeu 15 mil postos de saúde. Sabe quantos conseguiu realizar até hoje? 439 postos de saúde. Por quê, Américo? Hoje, para você conseguir um recurso para construir uma UPA, para construir um posto de saúde, é uma burocracia imensa, certo? Que geralmente os prefeitos não conseguem vencer. A grande maioria das prefeituras estão inadimplentes. Precisa de cerca de 14 certidões para que as prefeituras fiquem habilitadas. Aí tem problema de INSS, de FGTS, herança do outro prefeito, que geralmente não consegue estar com cálculo limpo, como eles chamam, né? Ano passado, em dezembro, o Maranhão só tinha 14 prefeituras adimplentes. O Pará só tinha 16 prefeituras. 14? Quer dizer, todo o resto, sem de ter eleito, inadimplentes. O Pará, eu tive com um funcionário do alto escalão do Ministério e estava comigo um deputado do Pará. E ele perguntou, me vê aí o Pará. Só tinham 16 municípios adimplentes e o Maranhão só tinha 14. Quer dizer, é uma dificuldade enorme, certo, de se construir qualquer obra do governo federal, por isso essa dificuldade toda, né? E as coisas não acontecem. Se tivesse uma distribuição, esses recursos estivessem no município, os prefeitos fariam com mais agilidade. Você não acha que essa visão de tratar uma prefeitura, que é gestor público, como se fosse um cliente de bancos, não está errado, não? Muito errado. É na ponta que acontecem essas coisas. Então, eu tenho prefeitos amigos que dizem, eu não quero recurso federal, porque me dá tanto trabalho, eu gasto tanto dinheiro, certo, com projetos e as coisas não saem, que eu prefiro me manter com pouco, que são os recursos dos repassos constitucionais, mas não acredita mais, né? Então, nós temos que fazer uma mudança desse pacto federativo. O senhor falou há pouco de herança de administrações anteriores. Tem heranças ruins e heranças boas. Por exemplo, o seu partido tinha a ideia do VLT, que é uma solução para o transporte público no Maranhão. A administração atual não está olhando isso. Como é que você vê isso? Olha, na época da campanha do Castelo, nós fizemos um estudo sobre essa questão do transporte urbano, né? O São Luís tem cerca de 1 milhão de habitantes. O usuário de transporte público em São Luís são cerca de 500 mil pessoas dia. Então existia uma cobrança muito grande na mobilidade urbana, cobrando melhores transportes, né? E uma das saídas, certo, que foi encontrado foi a questão do VLT, né? Só tem que
o VLT, ele teve que ter feito uma campanha muito forte contra ele, porque ele poderia ser uma arma para a campanha muito forte. Então foi feita uma campanha contrária, certo? Mas na realidade o prefeito João Castelo estava certo com relação ao VLT. Tanto é que teve agora uma reunião em Brasília, certo? Tanto com a presença da governadora como do prefeito de São Luís, e o que se falava lá era em VLT, certo? E BLT, certo? Além de metrô. Só tem que metrô é uma decisão a longo prazo, é caríssimo, né? Então, o que eu estou sabendo é que vai ser retomado o projeto, né? Acabou a eleição de 2012, desarmaram-se os palanques e agora vai voltar, certo? A questão do VLT. Então, isso eu tive ano passado na Alemanha, certo? Tive na França e vi VLT em todas as grandes cidades. É uma solução, inclusive, limpa, né? Uma solução limpa, que não polui. Né? E rápida. São cerca de 400 pessoas que se transportam nesse VLT que está aqui, certo? E é um custo baixíssimo, Américo, né? Então, assim, foi feito uma campanha contra, porque era eleição, né? Mas com certeza vai ser uma grande saída. É rápido, barato, confortável. E nós vamos tirar essa imobilidade, eu diria assim, dos transportes de ônibus, né? Que hoje isso é inviável. É necessário, porque tem alguns lugares que só vai o ônibus mesmo, eles têm que ser interligados, os grandes eixos se coloca o VLT e as transversais a gente coloca os ônibus. Isso com certeza, certo, vai ser implementado. Eu estou aí muito satisfeito vendo um entendimento entre o governo do estado e municipal para que se possa fazer uma parceria. Isso é benéfico. É benéfico, né? Com certeza. Eu mesmo tentei, falei com o Castelo na época, Castelo, vamos fazer um acordo com o governo aí nesse viaduto da Forquilha, viaduto do Calhau, a continuação da litorânea, mas a coisa acirrou muito, certo? Então não evoluiu, certo? Eu me coloquei até à disposição de fazer uma visita à governadora para assim, fazer uma parceria. Tinha aqueles 73 milhões, um convênio que Jacques deixou aí, né, que ficou uma briga na justiça como se o povo fosse o inimigo do governo municipal e estadual, né? Na realidade, deveria ter sido feito um grande acordo, porque o penalizado quem foi? O povo. O povo. Porque esses dois viadutos, da Forquilha, do Calhau, e não era só isso mais, além da continuação da litorânea, os viadutos da Forquilha, o viaduto do Calhau, tinha pavimentação de várias ruas. Hoje, Américo, com certeza, esses dois gargalos, certo, já estavam resolvidos. Lamentavelmente, certo, não foi possível o entendimento. Eu sou de uma linha mais de entendimento, eu não tenho, digamos assim, esse ódio na política, teria muita facilidade. Entendimento. Eleição de 2014. O PSDB está pronto para entendimentos? Tá. O PSDB está pronto para entendimento. O PSDB tem várias linhas dentro do partido. Nós temos no partido pessoas importantes que já estão há muito tempo, que ocuparam cargos públicos importantes, e temos os mais jovens, né? E a gente tem que ter o entendimento que tem que haver um acordo dessas pessoas, né, das dentro ideias. Do partido. Das ideias, né? O partido, graças a Deus, não existe briga, né? O partido existe divisão de ideias, mas briga não. Tá como de Madeira lá em Imperatriz. Madeira lá em Imperatriz, ele teve uma parceria com o governo do estado, certo? Essa parceria com certeza foi importante para a sua eleição. O senhor defende parceria, né? Eu defendo parceria. Olha, o presidente Lula e a presidente Dilma tem feito parceria com vários prefeitos de oposição. Eu não vejo... isso é uma coisa institucional. A gente não pode, o povo não pode pagar essa conta, né? Agora mesmo o prefeito Madeira está assinando cerca de 200 milhões, certo, de pavimentação de vias urbanas. O prefeito João Castelo tinha 1 bilhão e 200, certo, de convênio com a presidente Dilma. Ele chegou até a dizer que era fã da presidente Dilma. Ele disse várias vezes. Então, assim, eu acho que o povo, certo, não pode pagar. O povo quer o resultado, né? As questões políticas, elas vão ser decididas na eleição, né? Por exemplo, o prefeito Castelo, Madeira, ficou mais alinhado, a parceria institucional aproximou de uma parceria política. Mas, por exemplo, para presidente da República, eu não tenho dúvida que ele acompanha, certo? Se
o candidato do nosso partido, se assim acontecer, porque ele é partidário. Muito bem, deputado. É entendimento dentro do partido não tem, na hora vai marchar unido. E as outras correntes que hoje são de oposição ao PSDB, há uma possibilidade de um entendimento? O senhor responde no próximo bloco. Deputado, a pergunta é esta, a ideia da pergunta é a seguinte: o partido tem possibilidade de fazer coligações para governador do Maranhão? Tem, com certeza. O partido, na realidade, ele tem 3 linhas aí, né? Tem, né, a candidatura posta aí pelo governo do estado, que é o Luiz Fernando, que tem um Madeira que está mais alinhado nessa questão, né? Até porque está fazendo uma parceria com o governo do estado. Tem a proposta de uma candidatura própria do partido, isso está se discutindo nomes dentro do partido. Tem uma proposta também de uma aliança com o Flávio Dino, né? Tem outros partidos aí que estão colocando pré-candidatura e isso está havendo conversas, né, com esses outros partidos. Então, o que vai pesar para essa decisão? O palanque de Aécio Neves. É muito importante. Essa é uma coisa assim, digo, primordial, porque nós temos um pré-candidato, que é o Aécio Neves, certo? A presidente da República, e nós temos que fazer um palanque para ele aqui. Agora, esse palanque não pode conflitar com o palanque da presidente Dilma, né? Porque são partidos adversários, PT e PSDB. Então, dificilmente nós estaremos num palanque junto com o PT. Certo? Então, e o PT deve indicar o vice-governador na chapa da situação. É o que a gente ouve falar isso, é que o PT deve ocupar um espaço, continuar então mantendo. Isso aí já está, esse lado já está... Nessa tese já estaria fora. Já está, né, fora um. Está fora um. Né? A candidatura própria, nada nos impede. Nós temos musculatura, temos tempo de televisão e podemos fazer uma parceria aí com outros partidos pequenos para fortalecer a chapa proporcional. Né? Pessoalmente, como o senhor olha a candidatura do Flávio Dino? Olha, eu acho que na conjuntura atual, até ele é mais favorável para ele, porque a população, nessa linha que está hoje, a população quer mudança, quer o novo, né? E qualquer pessoa que esteja no governo, ela está desgastada, porque ela está podendo fazer, em tese, que não se faz também tudo rápido, né? As coisas são demoradas, tem legislação, tem licitação. Então, mas para a população, eles entendem que quem está no governo pode resolver tudo, né? Isso. E não está resolvendo, porque essa coisa é a longo prazo. E quem está fora, a população diz assim, esse aqui não resolveu, vamos botar esse aqui, né? Mas é um bom nome, é um político preparado, certo? Está aí, certo? Na frente nas pesquisas, certo? Então, o nome dele hoje é um nome altamente viável, né? Numa reunião, uma entrevista, não lembro bem qual foi o evento, ele colocou sob suspeita a honorabilidade da Justiça Eleitoral do Maranhão. O que o senhor acha disso? Olha, ele teve aquele problema, né, na campanha aí de prefeito, e eu não conheço a quem ele estava acusando, né? Eu só pergunto se o senhor acha que com esse nível de campanha, isso é o indicador do comportamento do ano que vem? Acho que aquilo foi muito o calor da campanha, né? No calor da campanha, eu me lembro que na época que Zé Reinaldo era candidato a governador, teve um problema aí com a apreensão daquele recurso, teve aquela movimentação toda dos parlamentares no TRE, né? E houve um momento que o Zé Reinaldo deu uma declaração forte, né? Então, essas declarações acontecem muito no calor da campanha, certo? O senhor falou do ex-governador Zé Reinaldo. O senhor é amigo pessoal do governador, eu também sou, admiro a prudência e o equilíbrio dele. Como é que o senhor olha o futuro político do nosso amigo Zé Reinaldo? Olha, Zé Reinaldo, eu acho que está avaliando, né? Ele está no partido do PSB,
acho que a ideia dele é ser candidato a senador. Teria mas possibilidade dele passar do PSDB? Botar mais uma letrinha nessa sigla? nós não conversamos sobre isso, né? Ele teve uma mudança agora interna do partido, e ele está avaliando isso tudo. Mas nós nunca conversamos sobre mudança de partido, né? Mas o Zé Reinaldo é um bom quadro, certo? Acho que dentro do partido eu não vejo rejeição ao nome dele. Mas assim, eu sou partidário, então qualquer decisão do partido eu tenho que levar para o partido. Primeiro que a gente não sabe nem se ele tem essa intenção de permanecer no PSB, certo? Ou sair. Ele está discutindo internamente, ele ainda não resolveu nem a situação dele lá. E segundo, qualquer coisa que haja por parte dele o desejo de vir para o partido, nós vamos colocar, né, o nome dele para discutir internamente dentro do partido. Nosso partido é um partido muito democrático, mas eu não sou um presidente autoritário e nem um presidente radical, certo? Eu sempre submeto à apreciação dos colegas, até para prestigiar e a decisão Como sair... o PT fazia antigamente. E não faz mais. Até para a decisão sair mais fortalecida, né? Claro. Então eu mesmo, por exemplo, nas discussões de diretórios municipais, eu perdi 11 municípios. Certo? Perdi assim, porque a minha indicação era mais frágil. Eu entendi que a proposta dos colegas era melhor. Então eu abri mão num gesto de entender que aquilo era melhor para o partido. Então não tem essa coisa de dizer assim, eu quero, tem que ser feito assim, não vou reunir o partido. Então qualquer decisão de qualquer natureza, certo? O partido vai discutir, certo? E apreciar. Só o doutor Luiz Fernando é que fica bem mais difícil, né? Por causa do palanque federal. A situação de uma parceria com o Luiz Fernando tem esse impedimento, né? Agora, tem outros impedimentos também. Por exemplo, o prefeito João Castelo tem muita mágoa ainda, certo? Por parte do governo. Durante os 4 anos de administração dele, ele sofreu muitas perseguições, teve muitas brigas. A mídia ligada ao governo fez uma campanha muito forte contra ele. Ele entrou na campanha com 74% de rejeição. Quando terminou a eleição, ele tinha só 30% de rejeição. Mas esse desgaste todo foi provocado por uma mídia muito forte contra ele, né? Então isso causa mágoas, né? Perseguições e tal. Então essas feridas ainda estão abertas. Ele ainda não administrou isso direitinho? Não, isso aí a gente está trabalhando, porque 2014 é outra eleição. Se a gente for pensar em 2012, a gente não constrói 2014, né? A mesma coisa está acontecendo com o Edivaldo, né? Uma campanha muito forte contra ele, que isso, aqui para a gente, América, isso não soma nada para a cidade. Não, não soma nada. Eu sou uma pessoa sensata, por exemplo. Essa questão da parceria agora, eu estou aplaudindo. Mas essas críticas todo dia ao Edivaldo, eu não vejo necessidade disso. Às vezes, tira uma fotografia de um buracozinho na rua. Então, transforma em manchete. Uma manchete, isso não soma. Isso é um projeto para descarte da figura do governante. Mas vamos fazer crítica construtiva, vamos dar as mãos quando é necessário, né? O povo é maior do que tudo isso, né? Essa que é a verdade. Nós não podemos ficar nessas querelinhas políticas, uma coisa provinciana, né? Temos que pensar maior. E a prova disso é que o povo está na rua. O povo não quer saber disso. Porque o povo não quer saber dessas picuinhas. Esse modelo político não está agradando o povo, né, deputado? Eu vejo que não agrada mais, né? Primeiro, a classe política muito desgastada. Américo, uma coisa que é triste é o seguinte, a imprensa, né, mostra muita coisa errada, né, e tem que mostrar, porque isso vem de jornal, né, dá audiência em televisão, mas quando a gente aprova um projeto importante, certo, você quase não tem repercussão daquilo, certo? Eu, por exemplo, aprovei um projeto, certo, que de grande alcance para o Maranhão, que foi trazer a Codevasf para o Maranhão. O Maranhão só tinha 36 municípios que estavam incluídos na área da Codevasf. A Codevasf é uma companhia criada pelo governo federal para combater a pobreza do Nordeste. E aquilo me incomodava muito, porque eu tentava levar um recurso para o município, e eu não posso porque o município não está na Codevasf. Então só tinham 36 municípios do Maranhão e eu aumentei para 150. Certo? Foram 114 municípios que entraram dentro do contexto da Codevasf. Isso não repercutiu na imprensa? Muito pouco, porque isso não é negativo, isso é positivo, né?
Só para você ter uma ideia, antes desse projeto, vinha para o Maranhão 30 milhões. Logo após o projeto ser aprovado, veio para o Maranhão 535 milhões no ano seguinte, a fundo perdido, para combater a pobreza. Agora vai liberar mais 154 milhões para fazer 1.000 sistemas de abastecimento d'água no estado inteiro, 1.000 poços artesianos, com caixa d'água, rede d'água, que as pessoas vão beber água potável, vão ter saúde, certo? Então, é uma coisa fantástica. Mas isso não vende. Isso magoa? Eu acho que eu entendo, né? Eu divulgo quando eu posso, mas é uma coisa que eu faço pessoalmente, mas não assim, a imprensa pegar isso como bandeira. Agora, se eu me envolver num escândalo, no outro dia eu estou na primeira página do jornal. Primeira página. A impressão que dá é o seguinte, isso é a obrigação dele fazer, né? Então, mas a gente vai lutando, já conseguimos aprovar vários projetos no Congresso, temos outros tramitando. Eu tenho consciência do que o meu mandato, certo? É um mandato que corresponde, certo, ao trabalho que a gente, a votação que a gente teve no Estado, né? Então, tenho minha consciência tranquila. Mas isso faz parte, viu, Alberto? Mas, infelizmente, não tem uma grande divulgação. O senhor é um homem público. Qual é a avaliação que o senhor faz atual de administração municipal e da administração estadual Maranhão-São Luís? Olha, a municipal São Luís, eu acho que o Edivaldo está ainda tomando o pé, né? Não conseguiu ainda, certo, o domínio da situação. Eu acho que isso demora um pouco. São um total de mais de 1 milhão de habitantes. É complicado, né? É complicado, não é fácil. E pobre. O Edivaldo, ele nunca foi gestor público, né? O Edivaldo, ele foi vereador, que, digamos assim, ele, com isso, teve a oportunidade de conhecer os problemas da cidade, foi deputado federal, mas nunca foi gestor, né? Ser gestor não é fácil, certo? Porque você tem que conhecer a legislação, mesmo montando uma boa equipe. Tem que conhecer a legislação, tem que tomar decisões rápidas, certo? Então, eu acho... A pressão é muito grande. Pressão muito grande, veio com a tese de mudança, e isso, naturalmente, cria uma expectativa muito grande, que a mudança não acontece nessa velocidade, né? Mas eu acho que a administração dele, ela não dá ainda para a gente fazer uma avaliação, né? 6 meses, está arrumando a casa. Eu acho que a gente tem que dar mais um tempinho para poder fazer uma devida avaliação. E o Estado? Olha, o Estado, a gente... Luiz Fernando está passeando pelo interior, está para cima e para baixo. Não, o Luiz Fernando, ele está passeando e está autorizando muitas obras importantes, né? Eu estou brincando, mas eu tenho a maior admiração pelo secretário. Eu também, eu acho que ele é um bom técnico, né? Sim. É um técnico preparado. Ele me falou, recentemente encontrei com ele aí, por acaso, lá em Imperatriz, na exposição agropecuária, me falou algumas obras importantes que estão sendo feitas. A ideia é ligar os 16 municípios que ainda não chegaram ao asfalto, recuperar algumas MA, né, e fazer muitas obras aqui em São Luís. Além de fazer um anel da soja lá em Balsa, enfim. Eu acho que ele está muito dedicado, para que as coisas aconteçam, né? Mas isso não quer dizer voto. Não quer dizer voto, né? Não quer dizer voto. Eu acho que, aliás, essas obras, elas já deviam ter sido feitas há muito tempo, né? Mas aí, vai chegando perto da eleição, as coisas vão acelerando. Tem que acelerar. Deputado, infelizmente, nosso tempo já chegou ao fim, o papo estava ótimo. Use o programa quando o senhor achar conveniente, às vezes que achar necessário, a TV e o nosso programa está à sua disposição. Fale com o povo do Maranhão. Bom, Américo, eu fico muito feliz, né, ter vindo aqui no programa Avesso, que é uma oportunidade que a gente tem de expressar um pouco o nosso pensamento, expressar uma oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, certo? E sempre é muito agradável, certo, a gente conversar com você, né? Muito obrigado. Porque você é uma pessoa que tem o respeito da população, esse programa está aqui tendo muita audiência, certo? Eu acho que vocês encontraram o programa certo que São Luís precisava. Obrigado. E a gente se submete aqui a várias perguntas, é um programa de improviso, certo? E a população fica conhecendo um pouco, certo, dos políticos do Maranhão. Obrigado. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até outra oportunidade.
Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.